São as nossas desculpinhas. Olha o que é que ela fala. Não permitindo interpretações esdrúxulas ou escapistas. Então a gente fica naquela de, muitas vezes, né, fala assim, a gente tem que mudar o texto, né, de Jesus, porque tem que atualizar, tem que... o linguajar, muitas vezes, ele pode ser atualizado sem problema nenhum, mas querem atualizar o sentido, querem atualizar Kardec, né? todo o Pentateuco, para deixar mais fácil. Não tem que deixar mais fácil. Mais fácil deveriam ser nossas atitudes. Mais fácil em coerência com a mensagem do nosso mestre. E aí a reconciliação nos diz isso. Então, cadê? Criando novas perspectivas para a existência física com o preâmbulo daquela natureza espiritual. Os convites pronunciados pelo mestre, olha aqui o que a gente estava falando. E Joana traz isso, muito claro. Os convites pronunciados pelo mestre são diretos, insofismáveis, decisivos. Porque a gente não pode deixar para depois. A gente tem que fazer agora. Cadê? Não, tá no Novo Testamento. Vou pegar aqui. 25, versículo 25. Ser benevolente depressa com o teu adversário enquanto está no caminho com ele. Vá atrás dele. Resolva suas pendengas com ele. Mas aquele sujeito é chato pra caramba. Gente, amar o próximo, amar o inimigo, se reconciliar com o adversário, não é ficar de beijinho e abraço com a outra pessoa. É respeitar e deixar claro que você respeita. Não adianta só dizer, eu respeito. Então vai lá e diz isso para ele. Não, vou falar não. Não, tem que falar. Tem que deixar outra pessoa entender isso. Nós temos que fazer isso. E, gente, eu estou falando isso para vocês, mas estou falando para mim também. E por que eu estou falando para mim? Porque tem um monstrinho aqui dentro que, de vez em quando, grita querendo se libertar. E dependendo do conflito que há, ele chega a botar a cabeça para fora, sabe? Assim, a janela fora, né? Consegue baixar um pouco o vidro, botar a cabeça para fora da janela e... Só que graças a Deus que hoje ele grita mais por dentro do que para fora. Porque já houve o tempo que não era o meu monstrinho interior. Era o eu monstrinho. Então, esse processo... Não sou melhor do que ninguém por causa disso, por favor. Só estou dizendo o seguinte, que é um processo. A gente não estala o dedo, mas a gente continua nesse processo de amadurecimento moral, intelectual, equilibrando o moral e o intelectual, até que chega uma hora que a gente não precisa mais perdoar, porque a gente não se sente mais ofendido. Não é que a ofensa ela não existe, é que a interpretação da ofensa deixou de existir. Antes, falar, fulano não fez aquilo com você? Fez. Você ainda fala com ele, mas por quê? Mas ele te fez. Eu falei, gente, ele fez o que fez, escolha dele. A minha escolha é ser quem eu devo ser, ou melhor, a melhor versão que eu posso ser. E se eu não fizer isso, eu não estarei dirigindo a minha vida. Por quê? Porque eu permitirei que a vontade de outro, o comportamento de outro, a ideia de outro, a atitude de outro, ou seja lá o que for do outro, defina quem eu sou. E eu não posso fazer isso. Eu preciso definir quem eu sou. Conhece-te a ti mesmo, disseram os espíritos a Kardec, já dizia um sábio na antiguidade. O conhecer a si mesmo, e a gente sempre brinca, vai para frente do espelho no banheiro. Não, vai para o banheiro. Banheiro. Por quê? Porque normalmente no banheiro a gente vai lá e fecha a porta.
Normalmente a gente fica sozinho. Olha no espelho. Mas não olha no espelho para se admirar, né? A gente fica assim, nossa, esse cabelo, ou então, nossa, essa barba. Né? Fala assim, peraí, eu tô assim, eu... Não, olha no olho e conversa com você. E aí? Aproveita de novo. Aproveita a sugestão de Santo Agostinho e traz para o presente. O que eu fiz hoje? Ih, aquele... Quase que eu esbarrei com aquele vizinho chato. Peraí, como assim? Né? Fico conversando comigo. Como assim? Não, porque como se o eu do espelho fosse outro. Sabe? Eu vou conversando. Porque na hora que ele ia saindo, eu voltei e me escondi, porque ele é muito chato. Não faz isso. Isso é um desrespeito para com ele. Pô, mas ele é chato. Ok. Então, quando passar por ele, e aí, como é que você tá? Eu falo, tô bem, não sei o que, tá, agora eu tô até correndo um pouquinho. Como é que você tá? Tá bem? Eu falo, que bom. Então, outra hora a gente conversa, tá? Que eu tô em cima da hora. Não, mas fala assim, desculpa, eu tô em cima da hora, mas depois, de repente a pessoa tá sofrendo, ela não tem ninguém, ela só tem você. E você tá tendo uma oportunidade maravilhosa de ser de fazer esse resgate com ele. E a única coisa que você faz, e que muitas vezes todos nós fazemos, é reclamar do vizinho chato, que poderia ser uma excelente oportunidade para um exercício cristão. Por isso, escolhemos esse texto. Reconciliação. A reconciliação é extremamente importante na nossa caminhada. Extremamente importante. E eu vou terminar aqui só lendo um outro trechinho que diz o seguinte: a base estrutural de todo convite, lembram? Os convites diretos, insofismáveis e decisivos de nosso mestre, como Joana fala. E aí ela continua: a base estrutural de todo convite é o amor. O amor que dimana de Deus. Pois Deus, segundo o evangelista João, é amor. Amor como nós não somos capazes de conceber. Um amor incondicional que o mais próximo que nós conseguimos de entender é o amor de mãe, que abdica de uma série de coisas pelo amor ao seu filho. Felizmente, nos dias atuais, muitos pais estão participando, né, desse processo, mas ainda assim, o amor de mãe suplanta. E é a ideia que a gente tem do amor que é Deus. Não que Deus tem, Deus é amor. Então que nós possamos olhar para os nossos irmãos, que nós possamos olhar para o nosso dia a dia, né? E ver as pessoas com que cruzamos ao longo do caminho e que aí perguntemos, olhando em nossos olhos, no espelho. Vamos lá para o espelho. E aí, Alexandre? Sabe aquela hora lá do vizinho? Pois é. O que Jesus nos diria? Então que a gente possa fazer isso. E ao fazer isso, orando e aceitando as impressões que recebemos, que nós possamos aplicar o ensinamento de nosso mestre, transformando em conhecimento, maravilhoso conhecimento, nos aproximando de Deus, do reino, dos céus, fazendo assim com que nossas reconciliações com o próximo, elas sejam efetivas, nos tornando então bons filhos, que aos olhos de nosso Pai são indivíduos de bem, que é o desejo de todo pai e de toda mãe que ama seu filho. E nosso Pai, que é amor, ele com certeza fica muito feliz. Então que nós possamos parar, pensar, refletir sobre a nossa vida, sobre os conflitos, sobre aqueles que estão envolvidos, e que ao descobrir a resposta, o que Jesus nos diria, nós possamos então nos reconciliar, deixando
pago as dívidas, como assim chamamos, né, ao longo das nossas existências, e que em cada lágrima, em cada sorriso, em cada passo de nossa jornada, a presença de nosso Pai.